Vigente! Estamos chegando à Rede Brasil de televisão para apresentar mais uma vez o nosso De Papo Pro Ar. E hoje o nosso Papo Pro Ar promete, mas promete muito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo que nós vamos ter com um casal que os dois têm uma profissão análoga, né? Quer dizer, ela pode se destacar mais num ponto, ele no outro, mas ambos são peritos criminais. Uau! Né? É um casal, eles são casados há muitos anos. E eu queria saber como é que funciona uma casa, a vida de duas pessoas que, casadas, têm os mesmos interesses profissionais, mas com uma profissão que não é exatamente comum, né, de peritos criminais. Eu estou aqui com a Rosângela Llanos e com o Eduardo Llanos, é isso mesmo? Isso mesmo. Conseguiu falar o nosso nome. Perfeito. Parabéns, Era normalmente, assim? exatamente Llanos. Então fico sempre sai contente. Llanos, nunca sai Llanos. Llanos. Isso. Então, mas como é que foi que vocês primeiro se conheceram? Foi na própria profissão? Porque é muito difícil a gente ver pessoas com uma profissão como essa que vocês têm e que acabem se tornando marido e mulher. Como é que quem responde? Sim, eu vou responder. Por favor. Não foi na profissão. Eu tinha um restaurante e o Eduardo era cliente de lá. E nós Olha ficamos só. amigos e de repente começou uma amizade, uma paquera e virou um namoro. Logo depois, um casamento. Ou que seja, já dura 26 anos. 26 anos, já 26 fizeram até anos. bodas de prata. De prata, né? 25. Ou seja, o Eduardo se apaixonou primeiro pela comida dela, da Rosângela. Ela tinha um restaurante. Ele ia lá. Sim. Aí, eu não sei, tem uma coisa que me atrai em você. Na verdade, não foi pela comida, não. Dessa foi pelo uísque que eu vendia para ele. Foi com o quê? Uísque. Que lá vendia. O uísque! Isso. Olha. Ele dá risada. Claro que o whisky era do Paraguai e não era bom. Ah, era paraguaio ainda, por Sim, exemplo. eu sempre curti um bom whisky. Eu sabia que era um whisky ruim, Sim. mas valia a pena pela Eu Rosângela. não precisa explicar, né? Não precisa explicar, eu entendo. E ela só te servia a dose ou ela dava aquele show? Não, assim? uma dose pequena me cobrava caro e ainda tinha que engolir um whisky péssimo. E mesmo assim, você acabou se apaixonando por ela, Sim, não é? mesmo assim. Mas como? Eu não sei o que ela colocava no whisky. Ah! E você, você já era perito criminal? Eu fui perito criminal da polícia chilena e cheguei para trabalhar aqui para abrir uma empresa na qual nós trabalhamos. Você veio do Chile, Sim. lá sim você era Lá. policial, Isso. né? Perito policial. Isso. E aí você veio para cá e abriu uma... Como é que é o nome da empresa? Secrim, que Secrim. é que é Seguel Criminalística. Sim. Mas como a palavra Seguel é muito complicada, porque Sim. tem W, duas L's, Claro. então a gente abreviou para Secrim. Secrim. Aí. Bacana, bacana, bacana. Mas e aí, como foi que ela... eu imagino que quando uma pessoa abre um restaurante, Sim. né, como você, você pretende com aquele restaurante fazer o teu futuro, transformar num grande restaurante, quer dizer, sempre Sim, idealizando. isso. Idealizando, né? Exatamente. Você, a rainha do pedaço aqui com esse restaurante e tal, babá. E como foi que, de repente, Mudou. você falou assim, olha, negócio de frigideira, de panela, encheu. Agora eu vou investigar um crime. Então, totalmente atípico, né? Uma coisa louca. Mas, na verdade, eu não gostava da cozinha, foi só uma coisa momentânea. Ah, eu fiz administração, não trabalhava na área de direito, né? Mas, assim, não gostava de investigar, nem sabia de perícia, não queria trabalhar com perícias. Mas aí, quando fui morar com o Eduardo, ele me trouxe para esse mundo. E eu acabei me apaixonando também. Olha só. E aí acabei saindo do meu emprego e trabalhando só com perícias. Assim, a ciência, ela te apaixona. Não tem como você não gostar de investigar um crime, Claro. de ajudar o inocente. Então foi uma Sem coisa dúvida. que mudou totalmente a minha vida. Sem dúvida. Mas veja bem, ela falou que nunca casaria com um policial nem com um estrangeiro.
Eu sou policial e estrangeiro. Paguei a língua. Então, ela falou, ela tem razão, ela falou que ela não se casaria com um policial ou com um estrangeiro. Como você é as duas coisas, ela casou. Ai, O pacote. Ela não houve contradição. Pois é. Né? Não houve contradição. Exatamente. Aí, né, você tinha tudo que ela não queria. Ela casou, pronto. Exatamente. Mas e aí? Eu fico, quer dizer, eu tenho certeza que os telespectadores estão me odiando porque eu estou levando o papo por um lado que eles querem saber muito mais sobre essa profissão, que é uma coisa que cutuca a gente, né? Deixa a gente querendo saber mais. Como é que é o dia a dia de duas pessoas que dirigem uma empresa, né, sobre a investigação, sobre a perícia criminal, que tem que ser uma coisa investigada nos seus mínimos detalhes, fisicamente, quimicamente, biologicamente, enfim, como é que é o dia a dia de vocês e como é que vocês tratam isso dentro da Secrim? Tá. A gente faz que se torne uma coisa mais leve, porque assim, a gente trabalha com crimes, né? Então são homicídio, apenas. suicídio, é uma coisa muito triste. Mas, por um outro lado, a gente também consegue tirar muitos inocentes da cadeia. Então, tem uma parte boa também. Tá? Maravilhosa. Então, a gente tenta fazer com que fique mais leve, até para o nosso casamento. Porque imagina, Essa é a recompensa, né? Um casamento de 26 anos, trabalhar junto, todo mundo fala, não vai dar certo, vocês vão se separar, não vai dar certo. Mas deu certo. Que bom que deu certo, Graças né? a Deus. Então a gente tenta tornar sempre tudo mais leve. É como você falou, é bem complicado, é tudo meticuloso. A gente tem que agir com muita cautela, porque do nosso trabalho depende a culpabilidade de uma pessoa. Sim. E a inocência de uma pessoa, né? Então a gente tem que trabalhar com muita cautela, assim. É bem complicado. Na verdade, 26 anos para algum marido pode ser cansativo. No meu caso, eu não me separo da Rosângela porque, na verdade, ela consegue esconder todos os vestígios de um homicídio. Como assim? Como assim? Eu sei esconder um corpo, pronto. E nunca descobriria que foi ela. Mas E como é que você consegue dormir? não durmo. Ah, não, agora Na verdade, está explicado. é assim, inicialmente, quando eu comecei a ser um destaque no Brasil, nós temos uma empresa que está em 4 países. Olha Aqui, só! mais 3 países, no México, no Paraguai e no Chile. Uau, cara, E aqui bom. no Brasil nós temos mais de 60 funcionários, ou seja, colaboradores que trabalham com nossa empresa, porque nós não podemos fazer tudo, tá? Então, o nosso trabalho é mais de dirigir ou trabalhar em cima daquilo que nós somos preparados. Quando eu comecei a me destacar no Brasil, graças a Deus, Rosângela passou a ser a esposa do perito Eduardo. E eu Claro. falei, eu não quero que você seja a esposa do perito Eduardo, eu quero que você seja a perita Rosângela, Exatamente. que é esposa do perito Eduardo. Claro. E aí eu falei, você entra na faculdade, você vai estudar uma disciplina, e hoje ela se destaca tanto na parte de investigação criminal quanto na parte de grafotécnica e documentoscopia, que é extremadamente necessário em tempos como hoje, onde existe muita falsificação Muita de documentos. fraude, né? Muita fraude. Muita. E vocês usam aqueles aparelhos complicadíssimos, aquelas coisas que parecem vir de algum laboratório do futuro. Como é que é isso? Tem bastante equipamento. Normalmente as pessoas pensam que é CSI. Não, CSI é ficção, todo mundo sabe disso, né? Sim. Não, aconteceu um crime, aí ele tem uma digital, vai colocar um aparelho e vai descobrir quem é na hora e está comendo uma lanchonete. Não, isso não existe. Isso é para cinema, Tá comendo uma lanchonete. é televisão. Então, assim, mas a gente usa muita tecnologia, sim, para fazer o nosso trabalho. Tem vários equipamentos, inclusive de balística, para fazer a parte de documentoscopia forense, que a gente precisa provar se o documento é falso ou não. Então, tem várias análises. Se uma assinatura é falsa. Claro. Tá? claro Então, claro. tudo é tecnologia. A gente usa drone para fazer acidente de trânsito. Drones? Drones. Sim. Né? Então, é um trabalho bem tecnológico e tem dado muito certo aqui E, no Brasil. e esses drones e todos esses outros aparelhos, vocês usam na investigação ou numa
confirmação ou não de alguma acusação já feita. Entende o que eu quero dizer? Sim, entendi. Sim. Tá, a gente sempre trabalha depois que a polícia Depois já... da polícia. O Tá. local do crime pertence ao governo, pertence ao Estado. Tá? Então a gente não pode trabalhar. Nós trabalhamos depois que nós somos autorizados, que já foi limpo, que o delegado já fez um ofício liberando o local. Aí nós podemos ir no local. Tá? Mas o local do crime é do Estado. Tá, mas sim, isso... mas, assim, para ser mais objetivo, Sim. quando a polícia pega sangue e manda para confronto, saber se é de determinada pessoa, nós, como peritos particulares, podemos pegar parte desse sangue e também analisar para ver se realmente a polícia está falando correto Mas depois ou existe deles. algum erro. Inclusive balística, toda prova que seja coletada pela polícia, nós podemos trabalhar com ela, porque não podemos produzir outra prova Sim. como todo mundo pensa. Então, nós fazemos tudo o que a polícia fez, só que de forma particular. Mas, de qualquer forma, você ou a Rosângela, vocês podem sugerir à polícia que esse caminho não está dando o resultado que esperávamos. Vamos abrir um pouquinho o leque e vamos pegar também um pouco por aqui ou Sim. por lá, ou não. Vocês Sim, têm que nós ficar trazemos. atados àquilo que o policial determinou. Não. Isso é a importante. finalidade do nosso trabalho... Vocês têm liberdade. Exatamente. Claro que nós trabalhamos depois que a polícia sai do caso. O que é complicado também, né? Porque, mesmo sem querer, às vezes uma prova pode ser contaminada, pode ser apagada, não? No Brasil é tudo contaminado. Infelizmente. O brasileiro não tem a cultura de preservar o local do crime. Tá. Nós sabemos disso. Eu ia né? perguntar isso agora. Sim, Não, é infelizmente. que é Precisa, necessário vai. que se entenda, porque a própria polícia científica, onde nós temos muitos amigos e Claro, conhecidos, claro. falam para nós, olha, a cadeia de custódia e a prova, a licitude da prova, é praticamente impossível de existir. Por quê? Porque a própria polícia que chega no local para adotar o procedimento contamina. Então, o que é possível fazer nesse caso? Absolutamente nada. Nada. Fotografar e ver o que possivelmente seja uma prova para ver se essa prova tem relação com um fato. E é muito complicado. Porque quando a polícia chega, Décio, já tem os curiosos, tem os próprios familiares Exatamente. que contaminam, mudam toda a cena. E os curiosos, é um vizinho, um transeunte, então já contamina. Ambulância que chega lá para Sim. saber Nós se ainda não morreu nós a temos pessoa. casos em que o SAMU tirou a arma do cadáver ali, da vítima. Ela tirou, estava na mão e ela tirou. Então, o que acontece? Que Bom, nesse, ainda bem que estava na mão. Podia estar no Isso. coração, aí o cara tira para ver se Já morreu. pensou? Porque ele tirou a arma e tirar a arma de perto de um corpo desconfigura um suicídio. Claro, Configura claro. um homicídio. Você está Então, é certíssimo. triste isso aí. Mas, dentre essa miríade de casos incríveis que vocês já participaram, já investigaram, já se sentiram muitas vezes atônitos e muitas vezes num beco sem saída. E agora, né? O que nós vamos fazer e tal? Vocês podem contar alguns assim que realmente foram difíceis, mas que vocês conseguiram Sim, podemos. elucidar e ajudar, né, Quando a não está em polícia? sigilo, a gente pode sim. A gente fez um caso recentemente no Rio de Janeiro, que é muito complicado, envolvia complexo. sangue, é muito complexo, envolvia sangue e dizia que era do nosso cliente, aquele sangue que estava ali na cena do crime. Aí o Eduardo fez um estudo hematológico forense, demonstrando que não era do nosso cliente. Ele vai explicar como É que ele assim, fez. o estudo hematológico forense é o estudo do comportamento do sangue no local do crime. Sim. Tá? Ele é característico para certo tipo de lesões, tá? E certo tipo de movimentos da pessoa ferida. Então foi encontrado uma poça de sangue no local e outra poça em outro lugar muito similar. E a segunda poça foi apontada como sendo do meu cliente, que foi ferido 10 quilômetros depois pelos criminosos, que pegaram a motocicleta dele e como ele demorou para tirar o capacete, deram um disparo na perna. Ai. Tá? Então, o que acontece? Eu falei assim, impossível que o meu cliente tenha participado da execução, que foi um caso muito falado na mídia, que tem relação com uma das pessoas que participou no caso Marielle, da vereadora Marielle, né? Sim.
Ah, sim, claro, sim. Mariane. Então aí eu falei assim, impossível que essa moça tenha relação direta com o meu cliente, mesmo o sangue tendo dado como sendo do meu cliente, porque o empossamento é de um corpo inerte, corpo que se mexe, tem gotejamento, tem respingo, tem trajetória. O outro escolhe. Claro, Né? a menos, eu falei para o promotor, a menos que o senhor me explique como ele saiu voando, porque era uma coisa que ele teria que sair para cima. Sim. O cadáver sai Então, voando. por que ele foi preso? Porque quando 10 quilômetros depois pegaram a motocicleta dele, os bandidos que estavam fugindo, além da motocicleta, um carro, abandonaram o carro com o qual fizeram a execução e os transeuntes, ao ver ele ferido, colocaram dentro do carro que tinha sido abandonado pelos E aí pelos já criminosos. confundiram tudo. Aí o sangue dele Exatamente. ficou no carro. Aí confundiram tudo. Então, nem tudo que parece é, né? Mas lá tinha gotejamento dele. Sim. Ah, e num outro lugar não. Olha, gente, eu vou querer saber o final desse caso que eles estão contando. Tem outros. Tem outros. E cada um mais cabeludo que o outro. Mas eu primeiro preciso ir para o intervalo e voltar, ok? Mas aguenta aí, porque, olha, vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso com esse casal que a gente tem aqui hoje. Eu ainda continuo querendo saber como é que a Rosângela esconde o cadáver quando o Eduardo não quer. Isso a gente vai saber já já. Aguenta aí. Voltamos, gente, voltamos e voltamos em ótima companhia. Estou aqui com o Eduardo, estou aqui com a Rosângela, um casal super simpático, um casal de grandes peritos criminais e estão aqui dando uma aula para a gente de como é que as coisas acontecem e como é que você pode colaborar, por exemplo, não estragando todas as provas, contaminando todas as provas que você pode ver num caso qualquer, né? Não, sem mexer nas coisas, etc. E também salvando vidas e mais vidas de inocentes que poderiam estar presos hoje por crimes que nunca haviam cometido. Por falar nisso, tem algum caso que vocês pudessem citar, um caso famoso assim, que o cara... Todas as provas apontavam contra ele. Não, foi ele. E de repente vocês, com o trabalho de vocês... Desculpa, mas é verdade. Aquele trabalho de formiguinha, né? Que vai pegando cada grãozinho de pó e analisando e de repente surge uma grande verdade que acaba com todas as provas que estavam reunidas. Teve alguma? Tem vários. Por favor, fique à vontade. A vontade. gente pode citar um que é do doutor Alexandre, um advogado. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre Moura. Ele foi acusado de ser mandante de um crime de outro advogado, né? Uau. Junto com a esposa e um terceiro que seria o executor. Meu Deus. Sim, então esse crime aconteceu há 18 anos. Foi em Imperatriz, lá na cidade Maranhão. Estado do Maranhão. E ele ficou um tempo preso, foi solto, aguardando o julgamento em liberdade. Ele passou por 3 júris, para vocês terem uma ideia. 3 júris. Então, assim, um foi anulado, o segundo foi anulado. E no terceiro, onde nós entramos, imagina, depois de 18 anos. Sim. Aí você fala, mas como é que depois de 18 anos vocês conseguem desconstruir o que a denúncia falou, o que o promotor falou? Então, eu sempre explico, a gente trabalha em cima dos laudos, em cima de depoimentos, são verídicos ou não. Então, o que nós fizemos? Nós fomos até o local, fizemos várias medições, fizemos uma reprodução virtual em 3D e demonstramos que as testemunhas mentiam. Então, imagine, esse advogado passou 18 anos sendo torturado, sofrendo com essa denúncia. E depois de 18 anos, ele foi absolvido. Torturado psicologicamente Sim. por causa entendi. do processo. Eu entendi. Mas veja bem, qual é o maior erro da justiça do mundo inteiro? Não é Sim. só do Brasil. Sim. É acreditar 100% na testemunha. Quando nós analisamos o depoimento de uma testemunha, temos que coincidir tecnicamente que aquilo que ela falou é possível ser comprovado. Tá? Neste caso, 3 testemunhas mentiram em relação àquilo que elas poderiam ter visto ou ouvido
no dia do fato, porque nós utilizamos até sistemas de som para saber se ela consegue, não consegue, de distância e visão, para ver se ela consegue observar, não consegue. E nós derrubamos as 3 testemunhas que mentiram em relação a esse caso, e através disso o jurado determinou de que essa denúncia não tinha fundamento técnico, nem comprovação técnica, nem científica, e absolveu o réu. Mas isso depois de 18 anos da acusação. E de 3, isso foram 3? 3 júris. 3 júris. Foram 3 júris. Meu 3 júris. Deus do céu, que 3 situação passou essa pessoa? Meu Deus. Exatamente. E um advogado, imagina. Meu Deus, meu Deus. Nós temos um caso emblemático que acredito que pode até virar um filme de um mega engenheiro de uma multinacional brasileira Aham. que discutiu com a esposa de noite, no outro dia voltou e ela estava no chão ensanguentada, no quarto dela, com sangue na parede, com sangue na cama, ela no chão, perto da porta do banheiro. Chegou o perito da polícia, falou, não, ela foi golpeada contra o chão até morrer pelo marido, porque o marido foi o último a sair do apartamento. Perfeito, ele, 3 anos e pouco, nos chamou na cadeia, fomos até lá, conversei com ele, fiz perguntas específicas para determinar se ele estava falando a verdade ou não, que são perguntas que a gente aprende em inteligência policial, Claro. tá? Não de microexpressões, porque isso aí não tem uma validade técnica. Então, eu vi nele a verdade daquilo que ele estava falando. Fomos no local, fizemos toda a reprodução, estudamos o sangue e descobrimos que ela tinha saído após o marido ir embora. Não, desculpe, ela saiu antes do marido chegar, voltou em casa, o marido foi no apartamento, discutiram, foi embora, voltou para pegar um carregador, foi embora de novo, coisa de 2 minutos. E daí, quando voltou no outro dia, estava morta. Então, o que aconteceu? Ela pegou uma dúzia de long neck, Sim, de cerveja. Cerveja. Tomou todo. Meu 4 horas da manhã, acordou ainda com estado etílico elevado, foi no banheiro, escorregou e caiu com o rosto no porcelanato. Ai, 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 foi um acidente e tudo isso? Sim. E como ela ficou inconsciente pela pancada, ela se urinou. E além disso, saiu muito sangue. Quando ela acordou, ela tentou se levantar. E o sangue, ele escorrega muito fácil. Claro. Então, quanto mais ela se mexia, mais se levantava, mais sangue pulava. Nesse momento, nós descobrimos que foi assim porque existiam poças de sangue embaixo do corpo que projetavam manchas na parede de um braço só. Se fosse a cabeça, projetaria para os 2 lados. Total. Mas como era um braço só, e nós fizemos um cálculo dos pontos convergentes até chegar na poça Meu Deus. e descobrimos que realmente tinha sido um acidente. Um chinelo ficou num lugar, outro chinelo ficou no outro. Por quê? Porque ela escorregou, foi um momento... Só que a promotora, mais uma vez, o Ministério Público no meio, determinou de que ele era culpado, sim, porque ele foi o último a sair do apartamento. E o primeiro a entrar? E o primeiro a entrar. Mas ainda, eu fiz um estudo do comportamento do corpo após a morte, e eu falei, olha, esse corpo tem 5 horas após a saída do meu cliente, morreu 5 horas após. Aí a promotora falou, não, eu preciso da opinião de um médico legista. Mandou para um médico legista, falou exatamente o mesmo. Mesmo assim, ela continuava insistindo que ele era o culpado. Mas que empáfia dessa mulher, não? Aí nós fizemos um estudo com um engenheiro em telecomunicações que determinou pelo celular dele que ela saiu de um grupo de WhatsApp 5 minutos após ele ter ido embora de casa. Ai, ai, ai. Quando ele foi embora, e como tinha muito sangue no local, quando ele foi embora, nós analisamos as imagens dele caminhando, não tinha rastros de sangue, de água, por se ele tivesse lavado. Como é que no ele banheiro ia não tinha evitar nada. isso? Tudo indicava que ele não tinha nenhuma participação. Ele Maravilha. perdeu o trabalho, ficou 3 anos preso. Ele hoje faz bico, por quê? Porque a justiça atrapalhou
especialmente o A vida perito, dele. Sim. a imprensa sensacionalista atrapalhou e acabaram com a vida dele. Mas ele está se recuperando porque ele já está na rua. Não, como se já não bastasse o cara perder a esposa que Sim. ele ama, Exatamente. né? Ainda ele é acusado de assassiná-la. Né? A Magda, a diretora do programa, me disse que tem um caso especial com vocês, que é a da Yara. É isso? Sim, da cigana. Essa mocinha. Tá aqui. É. Essa é a Yara. Bom, O que foi que aconteceu com a Yara? esse caso foi emblemático e foi muito gratificante no sentido de que o pai e mais aproximadamente 1.500 pessoas entraram em contato com a gente. Uau! Nossas redes sociais ficaram cheias de pedidos para ajudar. Eu falei, não, tudo bem, eu ajudo, mas você me paga as despesas, porque a despesa de viagem, porque Claro. era na Bahia. É na Bahia. Eu fui lá e a polícia tinha determinado que quem matou a mocinha foi uma criança de 9 anos, 9 anos? brincando com uma arma que ela sim. mesma preparou e deixou prontinha para a criança brincar com ela de bandido e policial. E ele foi e atirou e supostamente esse seria o fato. A polícia deu como concluído o inquérito policial falando que foi um menor de 9 anos. Eduardo, desculpe te interromper, mas Por favor. Para poder entender o caso. eu é pirei confuso. agora. Ah. Agora Tá. minha cabeça virou maionese. Tá. Assim, a promotoria achou que era lícito acusar uma criança de 9 anos, dizendo que a vítima havia preparado uma arma de verdade e posto na mão de um menor irresponsável de 9 anos para brincar de polícia e ladrão com ela. Não, até esse momento o Não, Ministério porque Público aí- não tinha É, não, participação. Eu vou Não. pedir para Foi ser o delegado. internado. Foi o delegado. Foi o delegado, é. Concluo que foi o menor de 9 anos. Que era cunhado dela. Aí eu fui até lá, analisei o local, analisei o corpo da vítima por fotografias e nós vimos que ela tinha uma zona de tatuagem. Que é uma zona de tatuagem? É pólvora incombusta que sai do cano da arma e se projeta e se Fica impregnado, né? impregna. Isso. Fica Só que ela só tinha pólvora incombusta No queixo. no no mente. queixo. Exatamente. E o disparo foi aqui. Ai. O marido e o pai do marido tinham 1,83 m. A criança tinha 1,50 m e pouco. Não chegavam uns 60, eu Então, o disparo teria que ser de baixo para De baixo cima, pra- claro. uma zona de tatuagem no pescoço e não No queixo. Aí nós provamos que a arma foi deflagrada e posteriormente desmuniciada na mesma posição, porque a cápsula vazia caiu aqui e o projétil que novamente ficou no cano caiu paralelo à cápsula. Ou seja, a pessoa atirou e depois saiu, caiu um aqui, o outro aqui. E fomos apresentando vários elementos que determinavam que não poderia ser a criança. Sim. Aí o Ministério Público pegou meu laudo, o nosso laudo, e falou, nossa, isso aqui está correto. Correto. Tecnicamente. Solicitou novas diligências e agora foi comprovado cientificamente de que o DNA do menor não existe na arma, ou seja, se descarta Claro, o menor claro. apontado pela polícia, Claro. e que existe o DNA de Yara, porque ela se protegeu segurando na arma, porque ficou pólvora incombusta nos dedos, e o DNA do marido dela. Os dois com 14 anos. Meu Deus. Gente, Ciganos, né? ciganos. Sim. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse relato trágico que o Eduardo e a Rosângela acabaram de apresentar para a gente. Uma criança de 9 anos ficaria estigmatizada pelo resto da sua vida como uma criminosa aos 9 anos. Aquela que foi possuída pelo demônio, aquelas coisas que a gente sabe que inventam aí. E tem gente que acredita nessa porcaria toda. E com o trabalho deles, aquele trabalho de procurar uma coisinha por vez, eles conseguem
vem conseguindo, graças a Deus, inocentar pessoas que não cometeram nada, que não tiveram a ver nada com aquilo, né? E eu, sinceramente, eu estou muito grato pela vinda de vocês, deram um jeito aí na sua agenda e aceitaram o nosso convite para vir bater um papo, porque é preciso que a população saiba como essas pessoas, principalmente peritos criminais como eles, se dedicam dia e noite, não tem horário, não tem local. Você vai para Imperatriz, no Maranhão, você vai para Bahia, como eles foram, você vai para onde tiver a encrenca para poder culpar quem é culpado, tirar a culpa de quem não a tem e provar que tudo aquilo foi um engano, um erro, né, de quem defendeu a tese, etc. Olha, Eduardo e Rosângela, eu nem sei como agradecer a vocês. Esse papo foi curto demais para vocês contarem. Nós analisamos aqui 2 casos, 3, né? Mas, rapidamente. assim, muito por cima, né? Porque o tempo não dá para fazer mais do que isso. Mas tenho certeza que se a gente tivesse 4, 5 horas aqui, vocês iam nos contar coisas fantásticas, tão emocionantes ou mais emocionantes que essas que nós Falamos ouvimos agora, com certeza. Olha, gente, tomara existissem mais pessoas como vocês que dedicam a sua vida a esse mistério. Todos nós seríamos mais felizes e menos ameaçados. Eu não gosto de que exista muito profissional igual que nós, porque eu vou perder trabalho. A concorrência... Não, nós precisamos, se o Brasil é um país muito grande. O Brasil é Eduardo muito grande. É um sarro. Vamos pôr o Instagram deles? Põe aí. Tem não? Caiu o sinal? Levanta o sinal. Pronto, tá aí o sinal. Tá aí. A Rosângela. Boas fotos, olha aí. Boas fotos. Muito legal, olha. Tem bastante caso, né? Puxa vida. Gente, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a vocês e tudo que eu tenho a dizer, por favor, continuem se dedicando com essa garra, com essa falta de insaciedade. Vocês estão sempre sedentos de alguma coisa que pode revolucionar todas as teses. Isso é maravilhoso, né? Nós que agradecemos o convite, foi um prazer. O prazer foi todo meu. E quando vocês tiverem qualquer novidade, né, que vocês queiram, olha, a gente a gente descobriu um novo sistema, a gente está fazendo, vem para cá. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Senhor não, pelo amor de Deus, eu sou o Décio. Eu sou você. Décio. Pronto, é isso, Décio, é isso aí. Senhor Décio, o senhor merece todo o meu respeito. Eu estou te chamando de Eduardo. Rosângela me falou, olha, tal pessoa convidou para irmos no programa. E eu falei, quem é? Porque eu não conhecia o senhor pelo nome. Sim. Quando ela me mostrou sua fotografia, eu falei assim, essa é tal pessoa. Pode marcar que eu vou. Pensei que com você maior ia prazer. Manda prender. Não. Olhou mesmo e falou, esse estelionatário, manda prender. Eu fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, de ter nos recebido aqui, de poder mostrar para todo mundo que a opinião da justiça não é a última nem a única. Exatamente. E que a ampla defesa, o direito ao contraditório, nós abraçamos. É tudo que a gente espera. Porque é o que mais precisa o brasileiro. É a última esperança das pessoas. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Gente, muito obrigado. Foi um prazer imenso conhecer vocês. E a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado também. A gente se vê por aí, por enquanto. Uma beijoca e tchau.